aí, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Hoje vamos de leitura intuitiva, daquele jeito que a gente gosta, e vamos ver quais são as mensagens que você precisa receber no dia de hoje. Ou a mensagem, né? Às vezes você só precisa de uma mensagem. Não precisa sempre disso ou daquilo, você pode simplesmente pegar só uma coisa e essa coisa mudar tudo. Essa coisa te dá o direcionamento que você quer. Acabei de olhar aqui, minha plantinha tá precisando de água. Você já molhou suas plantas no dia de hoje? Ai, gente. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é de casa, fique à vontade para curtir esse vídeo. Deixa aí seu comentário, manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para mim, para eu saber que hora que você está assistindo esta leitura. E vamos ver o que tem de mensagem para você aqui hoje. Tô usando o tarô Videntes da Luz. Então, se você tem curiosidade para conhecer um pouquinho mais o tarô, esse é um bom tarô para se ter. Mas eu falo sempre, siga aquilo que seu coração manda. Às vezes você vai estar procurando por um tarô e vai ter um outro que vai te chamar a atenção. Vai naquele, segue sua intuição, segue seu coração e experimente dessas energias maravilhosas. Hoje a gente já começa aqui com... se tiver a opção de hypar esse vídeo, hypa ele, que daí entrega para mais pessoas. A gente começa com a carta do Hierophante. E eu acho essa carta engraçadinha. Ai, Deus. A pessoa tá muito faceira aqui. Eu com esse foco, que eu preciso aprender ainda. Vocês tenham paciência comigo, tá? Tenham paciência com essa jovem senhora. O Hierophante, ele tem uma carinha tão bonitinha. E ele tá feliz. Porque, olha o que é mais engraçado nessa carta. É que ele sabe que tem toda essa escada aqui para subir. Olhando assim, eu vejo que é uma escada que a pessoa subiu. Mas quando eu viro a carta assim para vocês, é como se a pessoa tivesse subido, né? Tivesse ascendido, tivesse percorrido uma grande caminhada de iluminação e depois ela desceu e agora ela tá assim. Cara, deu certo, eu consegui subir e descer e tive uma experiência incrível lá em cima. Sabe quando as pessoas escalam? Pega aquele pico do Everest, acho que é isso. E aí a pessoa sobe e é difícil e ela chega lá, tem aquela vista linda, mas ela agradece muito por ter voltado para casa. Esta é a energia que o Hierophante está trazendo na manhã de hoje. Não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas é a carta do Hierophante nesta manhã ensolarada e quente. A leitura anterior a essa falava sobre os 9 meses de gestação, né, que a gente passa muitas vezes em secreto. E essa carta, ela me traz essa sensação de que ele olha e vê que tudo aquilo que ele fez durante esses 9 meses foi bom, foi muito bom. Ele tá muito feliz nessa carta. Vocês conseguem sentir esta energia de felicidade deste cidadão? Vamos ver se pega um zoom nele. Ai,
aprendizados. Quando você foi ruim em alguma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Tá precisando se permitir ser ruim em alguma coisa pela primeira vez. E um 4 de paus. É uma carta de celebração, uma carta de movimento. É como se mais uma vez, depois de um grande desafio, né, do Hierophante, que a gente começa com uma carta, é um arcano maior, que mudou, que significa que você está passando por uma grande transformação de vida, né? Toda vez que cai um arcano maior, principalmente para abrir a leitura, significa que está sendo uma grande transformação aí na sua vida. E com a carta do 4 de paus, que é a carta que representa, né, esse início, ela vem trazendo esse movimento, essa celebração. É como se, de alguma forma, agora você pudesse finalmente compartilhar com as pessoas todos os seus aprendizados, todo o seu processo. Quando o bebezinho nasce, depois de 9 meses, você quer mostrar para as pessoas, você quer dividir esse momento de alegria, né? As pessoas gostam de celebrar a vida. Celebrar a vida, esse é um bom significado para essa carta. Celebrar a vida, você está celebrando sua vida. É um momento de começar a dividir isso tudo, essa sua alegria, e também compartilhar quais foram os desafios que você viveu nessa jornada, quais foram as coisas que você poderia ensinar para as pessoas, para que quando elas estivessem atravessando aquele mesmo processo que você, elas conseguissem aproveitar dos aprendizados que você teve e facilitar a jornada delas. Então, dividir também os seus desafios, porque isso pode não só facilitar o caminho de outras pessoas, mas pode deixar... Nossa, essa cadeira fez um barulho agora. Pode deixar que... um sinal de alerta mesmo, né? Se a pessoa está indo por esse caminho e ela vê que a situação está se encaminhando para algo que você aprendeu na sua jornada, como é que eu posso desenhar isso para ficar claro para vocês? Imagine que você está fazendo uma trilha pela primeira vez. Você não sabe o que você vai encontrar, para que lado você vai ter que virar. Você só vê que tem a plaquinha escrito trilha e você vai. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que percorre aquela trilha várias vezes, ou que já percorreu aquela trilha várias vezes, ainda que ela não esteja com você na travessia, o fato dela ter compartilhado que, por exemplo, depois de tantos metros adentro da mata, você vai ver que tem uma árvore caída, e essa árvore é um sinal que tantos metros à frente haverá um grande obstáculo que você precisa estar preparado. Facilita o caminho, facilita com que a pessoa que está indo fazer a trilha pela primeira vez, ela consiga acionar alguns recursos que talvez ela precise pegar uma corda, talvez ela precise ter um galho para fazer um suporte para essa travessia. Às vezes ela precisa colocar todos os materiais dela dentro de um saco plástico, porque
vai ter um percurso molhado e ela não vai querer estragar os equipamentos dela. Então, ao ter ouvido a experiência dessa pessoa que já atravessou, facilita a jornada de outras pessoas. É uma bela coisa a se fazer. Meu jovem gafanhoto. Minha jovem gafanhota. Deus, essa cadeira tá explodindo. E a carta seguinte é um 3 de copas. Adoro a cor que tem nessa carta. Porque ela é a carta que fala de a cor, né, da transmutação, a cor da elevação espiritual, a cor da lavanda. Talvez você goste de lavanda e precise utilizar ela, às vezes alegrar sua casa. Coloque lavandas na sua casa ou passe uma essência de lavanda e deixe tudo com aquele aroma de calma, né? Porque a lavanda, ela traz essa calmaria. E aqui fala também que depois disso, né, dessa jornada do Hierophante aí, você consiga se conectar com pessoas, finalmente, com pessoas que te trazem calma, que te coloquem num lugar de calmaria e que te tragam tranquilidade, mesmo que... Dei uma olhadinha aqui no fundo do deck e tem um 5 de paus. É uma carta que fala sobre desafios, né? Então, mesmo diante de desafios, essas pessoas com que você vai se conectar muito em breve, se já não está se conectando, são pessoas que te trazem calmaria mesmo diante dos desafios que surgirem. E aqui pode estar falando também, não só de pessoas aqui, né, no mundo físico, mas pode também falar desses guardiões, desses protetores que estão relacionados à nossa fé, aquilo que nós acreditamos. E eles nos ajudam a atravessar momentos de desafio com uma calmaria, porque quando você está conectado com a sua espiritualidade, quando você está em comunhão com a tua fé, com as tuas crenças, com essa força superior, com o teu eu superior, quando você está muito conectado e muito alinhado a isso, os desafios, ainda que eles venham, não te apavoram, não te desalinham, não te fazem temer o pior. Os desafios só são o que são e estão ali como mais uma prova a ser passada, né? E quando eu falo de provas aqui, é muito engraçado porque hoje eu vejo as crianças, meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos em idades escolares diferentes e a mais pequena agora ela tá tendo as primeiras provas da vida dela, né? E gera uma ansiedade por não saber o que esperar da prova, gera até uma certa repulsa por não entender por que aquilo tá acontecendo, né? Tipo, pra que vai fazer a prova? Eu já não vou lá e estudo todos os dias. Mas a prova é para validar, né, o aprendizado, é para verificar se diante de tudo aquilo que você viveu, você realmente guardou aqueles conhecimentos que a jornada de estudos te trouxe.
eu não faço ideia do porquê que eu cheguei nesta fala, mas talvez você esteja passando por algumas provas e desafios aí e precise entender que é só parte do processo. E as provas não são ruins, depende do olhar que você tem para as provas. 15 e 15. Tem número dos anjos aí para você, 15 e 15. O teu jeito de olhar para a prova muda a prova. Se você olha para a prova como algo chato, como algo desafiante, como algo que te dá uma raiva, uma revolta, uma raiva, é mais disso que você vai colher nessa prova, porque daí o conhecimento que você tem não vai ser utilizado. Agora, se você olhar para a prova como uma oportunidade de aprender coisas novas, de validar conhecimentos, de ver o quão bom você é em muitas coisas, o quão você evoluiu de um ano para o outro diante da mesma situação, o quão você conseguiu ajustar suas emoções, se você conseguiu calibrar sua ansiedade. As provas são encaradas de uma outra forma. E aí nós temos um As de Copas. É engraçado porque essa leitura tá começando 5, 4, 3 e aí a gente veio para um As de Copas. Então, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento, em qualquer momento do tempo que você chegar nesse vídeo, ele é para você, porque se trata de uma leitura atemporal. É momento de se abrir para novas experiências, abrir o coração para perceber as coisas de uma outra forma, para aprender mesmo, se abrir para aprender, tendo a confiança e a segurança, né? Porque ela tá ali muito segurando o potinho dela, segurando com uma fé, né? Porque a gente tem essa carta aqui antes, que fala sobre espiritualidade, com a fé de que essas experiências novas que você vai se abrir para experimentar, elas são para o seu bem, independente dos caminhos que elas tomem, elas são para o teu crescimento. E você tá ancorada nas tuas emoções, você tá segura ao fazer isso. Ainda que algumas vezes esse sentimento de não ter o controle, de não ter o domínio total das emoções, porque é como se você pegasse um potinho, vamos lá, você pega um pote de água e ele tá ali, né, você faz aquele movimento circular e ele gera aquela onda dentro, e aí você pega o potinho e ele derrama um pouco, você não tem o controle total daquilo que você tá fazendo, mas você consegue manter estável o potinho para parar ali dentro aquilo que é suficiente para esse momento. Você não precisa esse controle. Muitas vezes, diante de situações novas, nós queremos ter o controle sobre tudo que vai acontecer, tudo que vai chegar, a forma que vai chegar. E às vezes você só precisa estar ali, ó, gata. Só assim, ó, gatinho. Só segurando seu potinho e vendo o que fica para você. Fazendo aquilo que você sabe fazer, nem mais, nem menos, porque é só essa experiência, você só tem
o eterno agora para viver. E aí você entra nesta jornada dos 5 de pentáculos, que é saber que a chave tá ali, pronta para abrir a porta, tá tudo claro, mas você vai precisar fazer esse movimento, né, de olhar para essa oportunidade como uma oportunidade, não como um desafio. Eu sei que é cansativo, eu sei que é extremamente cansativo viver experiências, principalmente depois que você já se machucou muito, experiências novas depois que você teve desafios que acabaram moldando seus comportamentos, seus pensamentos. Ai, eu li uma frase neste livro. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Pronto, era outra frase, mas essa aqui caiu perfeitamente bem. Um relacionamento bem-sucedido ou fracassado não é garantia de outro relacionamento bem-sucedido ou fracassado. Anotou, né? Um relacionamento bem-sucedido ou fracassado não é garantia de outro relacionamento bem-sucedido ou fracassado. Então, se você tá aí num momento de se abrir seu coração para viver um novo relacionamento, uma nova experiência, se dar uma segunda chance no amor, tá vindo aqui que é para falar de amor, então vamos falar de amor. Uma experiência não garante a qualidade da outra, porque são momentos de vida diferentes, são pessoas diferentes, são vivências diferentes, são oportunidades diferentes, é uma cabeça diferente, um tempo diferente, uma criação diferente, então não tem como garantir. O que você pode garantir é a forma como você vai lidar com cada situação. Se você vai se abrir para ter novos conhecimentos e encarar a experiência como uma experiência e não como um veredito final, ou se você vai simplesmente encarar aquilo como é o que é e não tem nada que eu possa fazer. Sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer, tá? Você pega aquela experiência, você vai olhar para ela e sempre tem o que fazer depois dela. Se você tem dificuldade com isso, se você tá passando aí, nossa, até o tempo fechou aqui a iluminação, tava com a luz natural aí, mas vai ficar assim. Até a iluminação que não é tão boa, essa diminuir a luz, diminuir a exposição, diminuir o holofote que você coloca em alguma coisa pode ser benéfico para você enxergar as coisas de um outro jeito, observar. Volto para a leitura anterior, se você não viu, vai lá assistir. Olha as coisas por um outro ângulo, olha as coisas de um outro jeito, porque sempre há um novo ponto de vista a ser observado. Se você tem dificuldade nisso, me manda mensagem e vamos marcar uma sessão. Se você percebe que está repetindo padrões, que entra e sai de relacionamentos todos do mesmo jeito, que tem o mesmo desfecho, você não consegue se realizar, se sentir
bem e confortável para se permitir novas experiências, entre em contato, manda uma mensagem, a gente agenda uma sessão. E aí a gente pode identificar qual é o padrão que está aí por trás, né? Porque às vezes é um padrão inconsciente, às vezes é uma programação que você tem desde a sua infância. Muitas vezes a gente carrega padrões que estão desde o ventre da nossa mãe, padrões que são geracionais, né? Que vêm de outras gerações, padrões familiares. Então tudo isso aparece numa leitura. Manda mensagem pelo WhatsApp que eu deixo na descrição do vídeo e aí a gente conversa sobre isso. E por que não, a partir de um novo olhar, de uma perspectiva só na sua energia, só com o seu caso, você não mude o jogo, sabe? Porque tem muitas questões da nossa criança interior que interpreta as coisas diante do ponto de vista dela, né? Sem analisar todo o contexto, sem analisar o que a outra pessoa podia entregar, nosso pai, nossa mãe. E às vezes a gente fica com aquela informação gravada e a gente repete isso durante a nossa vida e a gente não se dá conta da onde que vem aquilo. Você só vê o resultado, mas você não vê o que foi o estupim, né, daquele comportamento, daquela programação, daquilo tudo que está acontecendo. Então, é uma oportunidade para você olhar para isso. E a gente finaliza com o 7 de Pentáculos. Porque isso aqui vai ser um baita de um aprendizado para algumas pessoas, não para todas, tá? Eu tô pegando 2 tipos de energia aqui, na verdade. Tem algumas pessoas aqui que colocam tanta pressão, tanta expectativa, tanta angústia diante de uma coisa nova que tá começando na vida dela, que não consegue fazer mais nada, só fica ali esperando aquilo dar frutos. Você põe a semente na terra, rega e sai. Você não fica ali 24 horas por dia, cresce plantinha, cresce plantinha, cresce plantinha. Plantinha, já cresceu? Cresceu plantinha? Ainda não cresceu? Aí no outro dia você coloca um pouco mais de água. Aí você fala, não, mas eu acho que se eu colocar mais água, a plantinha vai crescer. Daí você joga mais água, a terra fica encharcada, a sementinha apodrece e não acontece nada. Então tem essa angústia de querer ver as coisas crescendo. Precisa resolver isso aqui, tá? Precisa. Para você ter resultados diferentes. E isso aqui não é uma coisa que vem de hoje, né? Vem das raízes, olha, percebe que tá nas raízes. Então, isso aqui é uma coisa que não tá no seu campo de visão, não tá disponível para você olhar. Mas tá na sua energia, tá aí, ó, vibrando. Vai, plantinha, plantinha não vai. Já outros tipos de pessoas que estão dispostas, né, a abrir essa porta, a se permitir viver novas experiências, mesmo sabendo que você não vai ter controle do resultado, essas pessoas precisam ter a fé do soltar, né? Solta. Eu plantei um negócio, eu tô cuidando, tô tirando as ervas daninhas, tô cuidando ali, solta. Eu vou mandar boas energias, boas vibrações, porque tem um rainho de luz aqui. Boas energias, boas vibrações e vou soltar, vou confiar. Mas precisa se libertar disso, né? Dessa angústia
pelos resultados. Então, por hoje é só. Aguardo você para uma leitura particular e vamos resolver isso aqui. Vamos olhar para essas questões que estão aí te travando, ou procure o seu terapeuta de confiança. Para resolver essas questões. Para que você consiga experimentar a leveza da vida. Fechado? O recado é esse, meus amores. Tenham um bom dia e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.